São Paulo. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Os bastidores da política. As decisões que influenciam a sua vida, cultura, comportamento e o que acontece em nossa região, sempre com opinião de verdade. Começa agora a sua voz no rádio. Conexão Prudente. Olá, bom dia, presidente Prudente, bom dia a toda a região. São 11 horas e 5 minutos neste momento, 21 graus em Presidente Prudente. O Conexão Prudente começa agora e vamos discutir no programa de hoje, Comissão da Câmara dos Deputados debate parcerias entre o setor público e privado. Também, MP, melhor medida provisória da liberdade econômica, passa na Câmara e vai para o Senado. Bolsonaro suspende o uso de radares móveis em rodovias federais. Entidades criticam projeto de lei geral de licenciamento. Câmara aprova projeto sobre abuso de autoridade. Novos semáforos pioram o trânsito e CEMOB retoma atividades para corrigir o problema. Você conhece o trabalho e as vantagens do cooperativismo? Olha, tudo isso nós vamos trazer a partir de agora no Conexão Prudente, que já está no ar. Bom dia, Jonatas Caetano. Muito bom dia, Gilton Carlos. Um abraço para você. Bom dia, Edivaldo Cerezini. Bom dia aos ouvintes. Mais uma vez, estamos aqui hoje, quinta-feira, véspera de sexta-feira, Gilton Carlos. Bom dia, Edivaldo. Tudo bem? Bom dia, Joilton. Bom dia, Jonatas. Bom dia, ouvintes da Rádio Prudente. Bom, você pode curtir o Conexão Prudente nas redes sociais, né, Edivaldo? Como que as pessoas podem ter esse acesso? Conexão Prudente está no facebook.com/prudenteam. Você também pode participar enviando seus comentários ou seus questionamentos por áudio ou texto para o WhatsApp 18 99633 3398. O programa também tem aqui a produção da nossa Bia, que está aqui conosco, aqui sempre atenta, trazendo pra gente aqui toda a produção do programa, juntamente aqui com o Jonatas Caetano. Edivaldo, antes de trazer a primeira matéria aqui no ar, e nós estamos aí, daqui a pouco nós vamos inclusive trazer essa matéria para que a gente possa falar sobre a questão do abuso de autoridade. E às vezes eu fico temeroso com essas questões que são debatidas, principalmente no Congresso Nacional, porque boa parte das discussões são legislações que vão ser discutidas em causa própria. E se eu for fazer alguma coisa, por exemplo, que for para, vamos entre aspas, me prejudicar, eu vou fazer algo que não me prejudique, que possa no futuro me proteger. Não é errado esse tipo de debate no Congresso Nacional, Edivaldo? Pois é, Joelton, a gente fica intrigado com essa situação, né? Porque nós temos lá no nosso Congresso muita gente enrolada e muita gente agindo contra aqueles que o investigam, né? Até aqui fora do ar nós comentávamos, repercutimos, né, um comentário de um jornalista que era uma vez um país onde os corruptos aproveitavam a bonança para roubar, até que eles eram descobertos. Então eles começaram a mudar as leis para punir aqueles que descobriam suas falcatruas. E me parece que é isso que está acontecendo nesse momento. Nós tivemos ontem a aprovação da medida provisória da liberdade econômica, e isso foi um grande feito. Enquanto todos comemoravam, a direção do Congresso, lá da Câmara dos Deputados, já enfiou em regime de urgência a votação dessa lei de abuso de autoridade, que já tinha passado pelo Senado há 2 anos. E aí ela começou há 2 anos um outro projeto na Câmara, né? No Senado semelhante. Ele foi aprovado agora. E aí o Rodrigo Maia pegou e enfiou isso daí em votação. E esse projeto, para quem não se lembra, né? Ele visa... É claro que ninguém aqui é a favor do abuso de autoridade. O abuso de autoridade ele tem que ser punido, sim. Agora, o que a gente vê nesse projeto, por alto, porque não houve tempo de discussão dele... Lembrando que o projeto não passou por discussão alguma na Câmara, tá? Ele foi direto para votação no plenário, aproveitando do quórum que existia em razão da votação da medida provisória de liberdade econômica.
E o projeto, para vocês terem ideia, ele pode punir o juiz que decretar condução coercitiva de alguém sem antes ter intimado essa pessoa para comparecer ao depoimento. Isso aconteceu muito na Lava Jato, mas muito. E foi justamente isso daí que conseguiu gerar provas em relação a diversos daqueles que eram investigados. A pessoa foi pega de surpresa, ela não teve como esconder provas. Agora, você vai lá, convida o cara não vai, a pessoa não vai. Depois você pode sim solicitar a condução coercitiva. Enfim, tá querendo punir o juiz que fizer isso daí. Tá querendo punir também que se alguém filmar a pessoa ou fotografar alguém que estiver sendo preso, né, sem o consentimento dele, também pode ser punido. A prisão pode ser de até 3 meses a 4 anos. Isso daí. O que eu acho engraçado o que eu acho engraçado é que quem defende bandido, né, tá querendo prender quem tá querendo combater o bandido. Mostrar a cara do bandido, no caso da imprensa. O Divaldo e Joilton, só para comentar aqui dos novos deputados que foram eleitos nessa última eleição, deputados federais, pelo menos 50 deles respondem a processos na justiça. Fora os que foram reeleitos. Né? Que respondem processos criminais na justiça comum. Fora os que respondem a processos no STF já. Por exemplo, aqui, no estado de São Paulo, 2 dos deputados eleitos, o próprio Alexandre Frota, que foi expulso recentemente do PSL, e o deputado Geninho Zuliani. O Alexandre Frota que responde processos por injúria, calúnia e difamação. O Geninho Zuliani, do Democratas, responde a processos por fraude em licitação. Olha só que beleza. E é importante a gente registrar aqui também, Jonatas, que houve um movimento de alguns deputados, lá o Vinícius Poit, o Paulo Ganimi e alguns outros, no sentido de colher assinaturas para que a votação fosse nominal, viu, ouvinte? Para que o deputado tivesse que dar a cara lá e falar: eu votei a favor disso daqui, sem discussão e contra o que a sociedade quer mesmo. Mas o Rodrigo Maia também atropelou isso daí e colocou em votação. E só é importante a gente registrar que só o PSL, o Cidadania, o Novo e o Partido Verde orientaram as suas bancadas a votar de maneira contrária a esse projeto nesse momento. Tá sem discussão e principalmente contendo esses itens aqui que eu falei, que visam punir quem está querendo acabar com a corrupção no Brasil. O lamentável de tudo isso, gente, primeiro eu gostaria aqui, diante da informação do Jonatas, tem muitos políticos que se escondem na imunidade parlamentar, que na verdade é impunidade parlamentar. Eles se escondem nos seus mandatos, gastam milhões em campanha para poder se ver livre de processo, porque enquanto estiver lá como deputado federal, ele está protegido pela lei, ele está protegido pelo Congresso Nacional e ao invés de ser uma imunidade parlamentar, acaba se tornando uma impunidade parlamentar. Isso que é lamentável, que muitos políticos se escondem atrás desse dispositivo da lei, que é o que eu acabei de dizer aqui anteriormente. Criam leis para que possam ser protegidos de algo que vai lhe acontecer no futuro. Então, neste caso, é de abuso de autoridade, do jeito que foi colocado, que nós estamos vendo as divulgações que estão acontecendo pelo Brasil afora, as contestações que estão acontecendo pelos grandes juristas desse país, que são pessoas que não estão ligados a partido político nenhum, é de que eles estão coibindo o trabalho, por exemplo, da Lava Jato, coibindo o trabalho daquelas pessoas que realmente trabalham para que possa se fazer justiça nesse país. E no caso das imagens, um bandido vai lá, está sendo preso, então a imprensa não poderá filmá-lo. Por quê? Porque tem que mostrar na cara dele, porque quando um bandido está sendo preso e a figura dele, a foto dele, uma imagem dele é divulgada na imprensa, outras pessoas poderão ver essa pessoa e de repente aparecer outros crimes dessa pessoa. Então o que está acontecendo neste momento é proteger bandido.
Eu não vejo de outra forma. Exatamente, Joilton. Isso é uma vergonha, tá? Isso é uma vergonha. E é importante também a gente destacar aqui que se quer punir aquele juiz que manda prender alguém, que manda fazer a condução coercitiva. Mas e aquele juiz que manda soltar bandido sem vergonha, o Joilton? Infelizmente, né? Ô Joilton, para colocar aqui essa questão, na súmula vinculante 11, que é do STF, aqui eu vou até ler o que está escrito na súmula vinculante 11. Fique à vontade. É o artigo 17 da súmula vinculante 11. Submeter o preso ou internado ou apreendido ao uso de algemas ou de qualquer outro objeto que lhe restrinja o movimento dos membros quando o manifestante não houver resistência à prisão, internação ou apreensão. Olha só, ou seja, o policial que prende o elemento não pode algemá-lo, porque o STF diz que não pode. No caso, quando não oferecer resistência. Quando não oferecer resistência. Agora, nesse caso, quando a gente investigar aqui, é o seguinte: a autoridade policial, o policial vai lá prender uma pessoa, ela não sabe o que essa pessoa vai fazer. É claro que tem pessoa que não resiste, que vai lá e senta lá tranquilo e vai embora sendo conduzido à delegacia, à autoridade policial, ele acaba não reagindo. Mas e o bandido, aquele que já matou 10, 20 pessoas, não é? Então vai constranger bandido? Tem que constranger mesmo. O bandido ele tem que ser mostrado para a sociedade. Ele tem que receber a punição que lhe cabe pelo crime que cometeu. Porque se ele é um cidadão de bem, ele não passa por constrangimento. Você já viu um cidadão de bem, um trabalhador que levanta 6 horas da manhã, 7 horas da manhã para trabalhar, fica o dia inteiro no escritório trabalhando, seja trabalho braçal, seja trabalho que for o trabalho dele, que trabalhe dignamente, passando por constrangimento? Eu nunca vi, Divaldo. Nunca vi. Agora, bandido... O que está acontecendo é o constrangimento da sociedade em razão de tanta safadeza que tem sido feita contra o cidadão de bem. Infelizmente. O que acaba acontecendo nesse país, mais uma vez, o mau exemplo dado pelo Congresso Nacional é de que vale a pena ser criminoso nesse país. Que vale a pena. Quando a gente vê operações como a Lava Jato, que colocou dezenas de pessoas atrás das grades, inclusive vários governadores do Rio de Janeiro, ex-presidente da República que está preso, outro que está na iminência de ser preso também, o ex-presidente da República, no caso Michel Temer, né? Foi preso, foi solto, mas pode ser preso a qualquer momento. Então, quando a gente vê que as coisas começam a funcionar nesse país, que há uma luz no fundo do túnel para acabar com a impunidade nesse país, vem o Congresso Nacional e joga um balde de água fria para que a gente possa desanimar com esse país. Quando a gente vê que um governo está tentando moralizar esse país, que é massacrado por boa parte da imprensa, no caso o governo do Jair Bolsonaro, que às vezes fala algumas besteiras, a gente sabe muito bem disso, que ele não tem trava na língua, a metralhadora dele às vezes dispara para tudo quanto é lado. Mas a gente sabe muito bem que o governo está fazendo muitas coisas para que possa colocar esse país nos trilhos. E a gente vê que o Congresso Nacional dá um mau exemplo para todos nós brasileiros, infelizmente. Joilton, as soluções dos problemas que a gente tem não virá pelos políticos que nós temos. Infelizmente. É o cidadão de bem que está pagando a conta dessa farra que é feita com o nosso país, que tem que meter a mão na massa e fazer a coisa mudar. Não serão os nossos políticos atuais que farão isso. Divaldo, para encerrar esse assunto, só pode mudar tudo isso a população brasileira quando a população brasileira, grande parte do eleitor brasileiro, tiver a consciência do seu voto, que deve ser um voto correto, um voto de análise profunda na vida do político que ele está elegendo, seja para o cargo legislativo, para o cargo executivo, desde vereador até presidente da República. Ele tem que analisar muito bem os seus candidatos. Daí você fala lá do STF, que tem os ministros que dão muitas ações lá, que acabam soltando bandidos. Lembre-se que foi o seu político que você votou que deu o aval para que ele pudesse ser ministro do STF. Porque o presidente indica, mas são senadores que dão o aval para que ele possa assumir o cargo. Então foi o senador eleito pelo povo brasileiro, dos 81 senadores, 3 por estados mais o Distrito Federal,
que são eleitos para ter um mandato de 8 anos, mas o presidente da República que você elegeu, que colocou todos os ministros que lá estão. Então, indiretamente, as pessoas estão colocando os ministros lá. Porque se você dá uma carta em branco para que aquela pessoa possa lhe representar, tanto no Poder Executivo quanto no Congresso Nacional, você está dando a liberdade para que ele possa tomar essas decisões absurdas que nós estamos vendo nos últimos anos. Joilton, só para colocar aqui, você citou o estado do Rio de Janeiro, a questão dos ex-governadores presos aqui, e me choca quando você abre os processos dos deputados do Rio de Janeiro. Olha aqui, Cristiano Áureo do PP do Rio de Janeiro, crime de peculato e concussão. Doutor Luiz Antônio Teixeira do PP do Rio de Janeiro, constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo, Joilton. Um deputado federal eleito. Olha o que o povo tem eleito. Infelizmente. Aqui, ó, Gutenberg Reis, crime contra o meio ambiente. Será que as pessoas não estão vendo isso? Olha a porcaria que estão colocando. Vamos avaliar os políticos, sobretudo os políticos, pelo que fazem, não pelo que falam. Pelo que falam. E quando o seu prefeito, atenção, hein, principalmente em cidades pequenas, for pedir voto para um candidato paraquedista, que eu não sou contra, porque o voto é democrático, você tem que votar em quem você achar de direito. Porque às vezes na sua região você não encontra uma pessoa tão decente assim para que você possa depositar o seu voto. Mas quando o seu prefeito for pedir o seu voto para o deputado, pergunte quanto que ele ganhou daquele candidato. Que tem um deputado federal aí que andou aqui nas prefeituras da região, teve prefeito que levou 50, 100, 150 mil reais para trabalhar na campanha desse deputado. Vereadores que trabalharam para esses deputados. Então, pergunte quanto que você está ganhando dele para poder pedir o meu voto. Pergunte para ele. E depois ver o que ele vai cobrar desse deputado, se ele for eleito, das emendas parlamentares que virão aqui para a nossa região. Pergunte tudo isso. Faça uma análise bem profunda. Então, o brasileiro tem que começar a aprender a fazer o voto. Vamos mudar de assunto, Divaldo? Vamos seguir a pauta, compadre. Vamos lá. Comissão da Câmara dos Deputados debate parcerias entre o setor público e privados. É o famoso PPP. Vamos à matéria? Conexão Prudente. Conexão Prudente. A Comissão Especial de Parcerias Público-Privadas da Câmara dos Deputados vai debater nesta quinta-feira questões referentes às concessões e fundos de investimentos. O debate foi solicitado pelo deputado Arnaldo Jardim, que defende as PPPs como importante forma de investimento no país. Esta comissão especial vai reunir diferentes e diversos projetos sobre concessões e parcerias público-privadas. Vai também reunir projetos que versem sobre fundos de investimentos em infraestrutura. E eu terei a incumbência de relatar essa comissão especial. Na prática, isso significa que esta comissão fará um aperfeiçoamento e uma revisão do marco regulatório sobre concessões e PPPs. No âmbito da infraestrutura, o governo Bolsonaro já concluiu 23 concessões de aeroportos, portos e parte da Ferrovia Norte-Sul até o momento. De acordo com o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, as parcerias público-privadas já consolidadas mostram a confiança dos investidores nacionais e internacionais na economia brasileira. É uma demonstração clara, não só de confiança, mas que nós estamos na trajetória correta, no rumo certo. E esse é apenas um começo, foram 23 ativos transferidos do setor público para o setor privado. Também tivemos aí, nesse ativo, nesse primeiro semestre, aí, mais de 5,7 bilhões de reais investidos no setor de infraestrutura. Então é um indicativo claro e isso vai dar retornos aí, claro, no decorrer do ano de 2019. O debate, que vai ocorrer no plenário 12 da Câmara dos Deputados, contará com a presença do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Costa. Reportagem, Cíntia Moreira. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11h24, Divaldo. Pois é, reportagem muito boa da Cíntia, né? Nós vemos aí diversos exemplos sendo tratados de parcerias público-privadas, principalmente na infraestrutura. E a gente sempre gostaria de lembrar, nós já propusemos, inclusive, a prefeitura que discutisse isso daí,
Nós temos em Presidente Prudente diversas oportunidades para parceria público-privada. Inclusive, existe na iluminação pública, que nós tivemos o aumento da contribuição de iluminação pública. Isso poderia ter sido evitado se tivesse sido feita uma parceria público-privada. Nós podemos colocar a iniciativa privada de maneira mais presente nas atividades do município, gerando emprego e não cabide de emprego em diversos setores. É importante sempre ter um trabalho muito bom para fazer o edital disso daí, para que haja concorrência e não um direcionamento para que determinada empresa seja vencedora. Nós precisamos de fiscalização da execução desses contratos. De fato, não é simplesmente ir lá no local tirar uma foto, como a gente está acostumado a ver. A gente está acostumado a ver a fiscalização do legislativo. Olha, recapeamento asfáltico, vai lá o vereador tirar uma foto. Lá as máquinas não aqui. Investigar o contrato, se ele foi bem feito, se ele está sendo cumprido, como foi a licitação, a gente não vê, né, Joel? Não vê. A gente só vê tirando a foto lá na frente do trator. Então, isso é fiscalização. Para que nós tenhamos serviços prestados por quem entende do assunto, com maior qualidade e com menor custo para o cidadão. Então, o Estado ele tem que concentrar, o Estado, a União, a Prefeitura, tem que concentrar suas atividades naquilo que é fundamental. É a saúde, é a educação, é a segurança, a assistência social. O restante, dê espaço para a iniciativa privada fazer. Dê espaço para a iniciativa privada ser dona de shopping center, em vez de gastar 9 milhões de reais lá no camelódromo, ouvinte. Dê espaço para a iniciativa privada administrar um parque de diversão, em vez de enfiar 7 milhões de reais por ano lá na cidade da criança. Porque esses 7 milhões de reais por ano poderiam sustentar mais uma UPA, Joilton. Ou melhorar o que já está sendo feito nas outras ruas aqui de Presidente Prudente, se não for o caso, né, de construir mais uma UPA. Exatamente. Mas, Divaldo, na questão dessa parceria público-privada, no caso da Cidade da Criança, seria muito benéfico para a cidade de Presidente Prudente. Claro que o prefeito criar um projeto para fazer essa parceria público-privada, no caso da Cidade da Criança, não deixando de atender a população mais carente de Presidente Prudente, mas por outro lado, aquele parque aquático que tem ali, que é um cartão de visita de Presidente Prudente, o Brasil inteiro conhece o parque aquático de Presidente Prudente, mas com a iniciativa privada tomando conta daquilo, fazendo uma parceria, ao invés da prefeitura estar injetando dinheiro ali, a prefeitura estaria colhendo impostos daquele local. Não tirando o direito das pessoas, por exemplo, de ir lá no parque ecológico para poder visitar os animais, enfim, mas ter uma outra forma de exploração da Cidade da Criança de uma forma diferente. Por exemplo, iria melhorar o acesso lá, o asfalto que precisa fazer um recapeamento lá dentro. Banheiros. Tem os tobogãs, os toboáguas lá, que até hoje não foi resolvida a situação de uma licitação pública para a reforma dos toboáguas. Melhoraria os banheiros lá, com certeza absoluta, com uma parceria público-privada. Então chegou o momento de uma administração moderna, que o prefeito, eu acredito que ele possa estar revendo esse conceito, para que possa haver essa questão da Cidade da Criança. Realmente, colocar gente que realmente entenda do assunto para fazer a administração disso. A Cidade da Criança é uma joia, como você bem lembrou, hoje ela causa um prejuízo de 7 milhões, ela poderia estar gerando tributos e empregos aqui. E acabamos de receber aqui no WhatsApp até uma piadinha, é óbvio que não é em relação a isso daqui, mas é aquela foto do Geraldo Alckmin dizendo que aqui cabe um pedágio. Mas não é isso, ouvinte. O que eu particularmente defendo em relação à Cidade da Criança é que ela tenha o acesso gratuito, o uso dos banheiros gratuito, como acontece hoje, e os demais serviços, como acontece hoje, sejam pagos. Só que nós vamos ter serviços oferecidos com mais qualidade, com um custo menor, e nós vamos conseguir, com isso, atrair gente do Brasil inteiro. A exemplo do que acontece com outros parques. E aqui, infelizmente, hoje a gente mal consegue atrair gente de Prudente mesmo. Bom, gente, agora são 11 horas e 28 minutos. Antes do intervalo comercial, mandar um abraço aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. O jornalista Marcos Tadeu, que hoje tem duas secretarias, Secretaria de Comunicação e também o chefe de gabinete da Prefeitura, está nos ouvindo. Quer mandar um abraço, Divaldo, aí para o pessoal que está nos ouvindo? Mandar um abraço para o Rodrigo Ragazzi, para o Plínio Junqueira, para o Roberto Scalon,
pro Ivan, mandar um abraço também aqui pro Amair, mandar um abraço pro Rafael também, que estão lá no Residencial São Paulo. Forte abraço para vocês e para todos os demais ouvintes. Jonatas? Eita, o Jonatas tá tranquilo, né? Você se abstém de mandar abraço, né, Jonatas? 11 horas e 29 minutos, nós vamos ao intervalo comercial. Já já a gente volta para poder falar sobre a medida provisória da liberdade econômica que passa na Câmara e vai para o Senado. Conexão Prudente. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG Fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Esporte Padrão, as informações do esporte local, regional e nacional de uma maneira divertida e objetiva. Esporte Padrão, de segunda a sexta, das 18 às 19 horas, na Prudente AM 1070. Esporte Padrão, na Prudente AM 1070. Família reunida, alegria no ar. Tem funada na mesa, a festa vai começar. Tem tubaína, refri, cola, laranja, guaraná. Limão ou energético pra quem quer despertar. E tem água de coco que acabou de chegar. O sabor da família é Funada. Funada é da família, da galera. Funada. Funada. Agamax Locação ou Container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Prudente AM. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas 31 minutos, estamos com Conexão Prudente no ar. Antes de passar para o próximo assunto, eu ouvi uma matéria vinculada aí nas redes sociais a respeito da Rumo. A Rumo é a empresa que tem a concessão das ferrovias em boa parte do Brasil e aqui no estado de São Paulo, que é a antiga LL, agora é a Rumo. E ela mostra ali num vídeo que trata toda a ferrovia, a malha viária do estado de São Paulo com o maior respeito, que é uma empresa de credibilidade. Eu gostaria de saber onde que está o respeito da Rumo para com a região aqui de Presidente Prudente, principalmente de Assis para cá. Qual que é o respeito que a Rumo tem com a nossa ferrovia, com a malha viária aqui de Presidente Prudente, com a malha viária da nossa região? Porque, pelas informações que nós temos, há sim uma demanda para que possa ser feito o transporte de grãos, de produtos aqui na nossa região, principalmente pelo Rio Paraná, chegando em Presidente Pitácio, vindo do Mato Grosso do Sul, de outras partes do Brasil, para que possa ser escoado aqui pela nossa região. Então, Divaldo, esta propaganda da Rumo é uma propaganda enganosa que o Ministério Público deveria ver e proibir, inclusive, essa propaganda, porque a nossa região, pelo menos, ela é desrespeitada pela Rumo, infelizmente. A Rumo ela é uma concessionária, né? Ela comprou um trecho no qual o nosso estava e ela alega que o nosso trecho é ruim e por isso ela não quer usar. Mas espera um pouquinho, o preço que ela pagou considerava o pacote inteiro. Então lá podia ter coisa boa e coisa ruim, mas tinha que cuidar de tudo, né? E ela, por isso ela pagou aquele preço. Se só tivesse coisa que ela julga ser boa, talvez o preço fosse maior. Então ela quer pagar menos, né? E cuidar só daquilo que ela entende que é bom. Então tá errado isso daí também. E nós precisamos ter os nossos representantes investigando isso daí, viu, Joilton? O que não pode ter é quem nos representa, quem deveria estar fazendo essa fiscalização, ter parente empregado na empresa, né? Então se você que é nosso funcionário, que está aí, funcionário público, não estou falando só de carreira não, estou falando dos eleitos também, que tem cargo de defesa
do cidadão, especialmente nesse ramo de ferrovia, se tem parente seu empregado pela empresa, tem coisa esquisita aí. Bom, vamos trazer a matéria agora. A medida provisória da liberdade econômica passa na Câmara e vai para o Senado. Conexão Prudente. Conexão Prudente. A medida provisória da liberdade econômica, chamada também de mini-reforma trabalhista, foi aprovada no plenário da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. O texto base havia sido aprovado na terça e os deputados analisaram apenas os pedidos de alterações, que foram todos rejeitados. Com isso, o texto segue para o Senado Federal. Entre as mudanças que a medida traz está o fim das restrições de trabalho aos domingos e feriados, assim como o pagamento em dobro nesses dias, se houver compensação durante a semana. Para o relator Jerônimo Gergen, o trabalho aos domingos é uma necessidade. Nós estamos, ao colocar na lei, dando segurança jurídica a esse assunto. O Brasil não pode prescindir de gerar o emprego e de prestar o serviço, né, no momento em que o consumidor queira consumi-lo. E o domingo é hoje, nessa sociedade moderna, principalmente em grandes centros, o dia em que as pessoas podem resolver questões pessoais, adquirir bens pessoais. A justificativa do governo é diminuir a burocracia para os empreendedores com o objetivo de gerar empregos, o que é comemorado pelo setor, como falou o gerente de política econômica da Confederação Nacional das Indústrias, Flávio Castelo Branco. Com isso, as empresas terão mais liberdade para contratar, terão mais eficiência na alocação dos seus recursos, menores custos e produzirão mais. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, adiantou que vai tentar aprovar a mini-reforma trabalhista ou medida provisória da liberdade econômica dentro do prazo, que se encerra dia 27 de agosto. Agência Rádio Web de Brasília, Juliana Martins. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Divaldo, medida provisória da liberdade já passou pela Câmara, agora vai para o Senado, né? Como que você vê essa situação? Olha, infelizmente, alguns itens que eu considero que eram importantes acabaram ficando de fora, né? Nós tivemos, sem dúvida, uma facilidade maior para quem quer produzir, quem quer empreender, gerar emprego. Isso é muito, muito, muito bom, tá? Nós tivemos esses avanços. Mas também é lamentável que nós tenhamos aí tido essa redução da questão do trabalho aos domingos. Aí tem gente que vai falar, mas trabalho domingo, atrapalha a família, atrapalha... Bem, a pessoa pode escolher não trabalhar ao domingo, né? Hoje não tem essa opção. Agora, a gente gosta de ir ao shopping ao domingo, de comprar alguma coisa na loja aos domingos, né? E aí, se não tiver ninguém para trabalhar lá, vai ser bacana também isso daí para o consumidor? E, por fim, será que os 12 milhões de desempregados prefeririam continuar desempregados ou trabalhar aos domingos? A gente não pode se esquecer que no país nós temos 32 milhões de pessoas empregadas, que são empregadas, e nós temos 47 milhões de pessoas que não são empregadas. Essas pessoas são 12 milhões de desempregados e o restante de empreendedores, sejam eles pequenos, médios ou grandes. Então, o que a gente está defendendo? Que o desemprego continue? A gente está defendendo que as pessoas não tenham a liberdade de escolher quando e quanto elas vão trabalhar? Então isso realmente é lamentável. Agora, por outro lado, deixar de exigir o alvará para atividades de baixo risco, isso é fantástico. Só que em Prudente a gente tem mais de 400 empresas aguardando a emissão de alvará, aguardando a emissão de uma autorização do governo para gerar emprego. E nós temos inúmeros desempregados. Então nós precisamos realmente facilitar essa relação entre empresas, entre pessoas e entre os governos. Porque senão nós vamos continuar tendo realmente um monte de gente desempregada. Nós vamos continuar tendo dificuldade de gerar emprego, renda, riqueza. E aí as pessoas vão continuar querendo sempre trabalhar para o governo, seja em cargo comissionado, seja em concurso. E o governo não cria riqueza. O governo destrói riqueza. Quem cria riqueza é você que acorda cedo, que vai trabalhar, que trabalha o dia inteiro e volta para casa para curtir a família com a certeza de ter feito o seu melhor durante o dia. É você que cria riqueza. Não é o político, não é o governo que cria riqueza, não. Divaldo, antes do intervalo comercial, um assunto que está causando polêmicas nas redes sociais aqui de Presidente Prudente,
entre os políticos, discussões para cá, para lá, secretário discutindo com o cidadão, e reunião que acontece, enfim. E novos semáforos foram instalados em Presidente Prudente, em várias ruas, e um desses semáforos é o semáforo que está ali no Joaquim Constantino, que é uma marginal da SP-270 rodovia Raposo Tavares, cruzando com a Avenida da Saudade. Primeiro, antes de ouvir o seu comentário, Divaldo, a gente sabe muito bem que há um congestionamento, precisa o motorista estar atento à sinalização e o aperfeiçoamento precisa ser feito no local. Mas é bom a gente dar uma buscar lá na história, lá no passado, sobre a nossa região. A nossa região, ela surgiu, a maioria das cidades, às margens da ferrovia, que era a FEPAS, a Ferrovia Paulista S.A., que hoje está com a Rumo e tudo, mas surgiram a grande maioria das cidades. E as cidades foram surgindo, vindo de lá para cá, sendo construída de um lado, de outro, ficava ricos e pobres, de um lado, rico de um outro, pobre do outro, e assim foi construindo, mas foram construídas. A cidade que era para ser sede regional não era Presidente Prudente, era a cidade de Santo Anastácio. Haja vistas, você indo a Santo Anastácio, você vai ver que as ruas mais antigas da cidade, não dos novos bairros que surgiram lá em Santo Anastácio, mas as ruas mais antigas, principalmente no entorno da ferrovia, ali da estação ferroviária principalmente, elas são ruas largas, bem largas mesmo. Então, ela foi projetada para ser a sede regional e não Presidente Prudente. Mas devido ao poder que tinham os coronéis aqui de Presidente Prudente, que boa parte das cidades aqui, os coronéis que colonizaram aqui, João Gomes Martins e Martinópolis, e tantos outros coronéis que surgiram aí, no caso Manuel Goulart e Coronel Marcondes aqui em Presidente Prudente, foram colonizando, e Presidente Prudente acabou tomando a dianteira nessa corrida para se tornar a cidade sede da nossa região. Só que Presidente Prudente, as ruas foram projetadas estreitas, principalmente no entorno da ferrovia, e a gente pode ver que essas ruas, elas são ruas estreitas e não foram projetadas para uma cidade grande. E hoje nós sofremos a consequência disso e chegamos. Então a cidade, ela não é um elástico que você pode puxar e esticar e a rua enlarguecer do Shazam e assim não passe de mágica. Como resolver esse problema? Aqui Prudente, pelo visto, resolver o problema de trânsito é enfiar a lombada para todo lado, né, Joilton? Pelo menos é o que a gente vê, né? E semáforo, às vezes, em locais que não precisa, que não tem necessidade. Nós temos visto, o que eu condeno veementemente é o bate-boca, tá? E nós temos visto inúmeros bate-bocas na internet, e principalmente protagonizados por pessoas que nos representam, tá? Sejam vereadores ou sejam secretários. No caso específico da Secretaria de Mobilidade Urbana, que é envolvida nisso, já é a segunda vez que eu presencio o secretário batendo boca com o munícipe em relação a isso. Não tem que bater boca, não interessa se o munícipe falou besteira, tá? Besteira no sentido de exagerar na crítica dele, tá? O fato é que nós noticiamos aqui um tempo atrás, inclusive, que seriam instalados os semáforos. Eu particularmente vejo como uma boa medida, porque aquele local, eu não sou um usuário tão frequente, mas aquele local realmente tinha uma travessia perigosa, às vezes que passei por lá em horários de pico, realmente tinha uma travessia perigosa, e o munícipe reclamava que mais uma vez foi feita besteira, porque aquilo ali estava realmente muito complicado. Eu recebi de diversas pessoas críticas em relação ao resultado daquilo que foi feito. E ninguém estava questionando a intenção. A gente sabe que as pessoas que estavam envolvidas nisso não queriam fazer a coisa desandar. Tinham o real propósito de fazer a coisa caminhar bem. Mas não deu certo, então tem que continuar trabalhando para arrumar aquilo lá. E o que eu vi particularmente foi um bate-boca entre o secretário e o munícipe, e depois aí a coisa ferve. Em vez do secretário continuar preocupado em resolver o problema, ele passa a se preocupar também em se defender daquilo que o problema causou. O fato é que realmente num primeiro momento nós tivemos filas enormes para todos os lados. Nós tivemos ali a instalação de uma conversão à direita que não funcionou, porque nós tínhamos só 2 pistas e um fluxo muito grande de gente querendo ir reto e pouca gente para virar à direita. Então isso realmente não funciona. Funciona quando é o contrário, pouca gente querendo virar à direita e um fluxo muito grande de carros no outro sentido. Então realmente não funcionou. Tanto é que ontem, Joilton, a CEMOB foi lá, depois de todo o fuzuê que foi feito, a CEMOB foi lá,
retirou essa faixa de conversão à direita, restabeleceu as duas faixas para o fluxo contínuo e, segundo algumas pessoas com as quais eu fiz contato que utilizam aquela via, o trânsito melhorou. E é assim que tem que fazer mesmo. Fez, não está certo, tem que monitorar e corrigir. Não tem que ficar batendo boca, não. Tem que ir lá e corrigir. E em relação ao secretário Adalto, já é a segunda vez que eu vejo fazer isso. Em vez de esclarecer a situação, ele parte para bater boca com as pessoas lá. Ninguém aqui está defendendo a ofensa, tá, secretário? Tô aqui registrando. Eu vi que o senhor realmente foi ofendido. E eu não tô questionando a ofensa, não. A ofensa tá errada também. Mas o senhor também não tá certo em continuar batendo boca e devolvendo a ofensa, não. Tinha que ir lá, arrumar o problema, e aí sim poderia dizer, olha, embora o senhor tenha se exagerado na sua crítica e ferido a minha pessoa, tá? O trabalho foi feito, tá aqui arrumado, que é o que a gente tem que fazer mesmo. O propósito é o de consertar. O debate, ele sempre tem que ser no campo da ideia, jamais no campo da pessoa. Bom, são 11 horas e 45 minutos, vamos a mais um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente retoma o nosso programa, retorna, trazendo sobre a suspensão dos radares móveis em rodovias federais. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Promoção de Dia dos Pais na Cláudia Calçados. Calçados a partir de R$ 69,90. Só R$ 69,90 mesmo. Confira ainda o Anatomic Gel por apenas R$ 119,90. Preços assim só a Cláudia Calçados tem. Cláudia Calçados, Rua Doutor José Foz, 541, ligue 3914-1089. Família reunida, alegria no ar. Tem funada na mesa, a festa vai começar. Tem tubaína, refricola, laranja, guaraná, limão ou energético pra quem quer despertar. E tem água de coco que acabou de chegar. O sabor da família é Funada. Funada é da família, da galera. Funada, Funada. Supermercado Pastorinho é a sua loja todo dia. Todas as terças e sextas-feiras tem o Super Feirão. Supermercado Pastorinho, Centro e Vila Marcondes. Agamax Locação ou Container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Mar Diesel, tradição, mais de 38 anos no mercado de peças com 2 lojas, uma em Prudente e filial em Araçatuba, especializadas nas linhas Scania, Volvo e Mercedes. Mar Diesel, comércio de peças, Avenida Joaquim Constantino, 1570, fone 2104-3300. Aqui tem Prudente AM 1070. Conexão Prudente. 11 horas 47 minutos. Vamos trazer aqui a matéria. Bolsonaro suspende o uso de radares móveis em rodovias federais. Conexão Prudente. O presidente Jair Bolsonaro determinou nesta quinta-feira, no Diário Oficial da União, a suspensão do uso de radares móveis em rodovias federais. O texto cita que a medida é para evitar o desvirtuamento do caráter pedagógico e a utilização meramente arrecadatória dos instrumentos medidores de velocidade. Ao Ministério de Infraestrutura, Bolsonaro determinou que a pasta reavalie a regulamentação dos procedimentos de fiscalização, especialmente quanto ao uso de equipamentos estáticos, móveis e portáteis. Já para o Ministério da Justiça, que é responsável pela Polícia Rodoviária Federal, a ordem é para que sejam revisados os atos normativos internos e suspenda o uso dos equipamentos até que o Ministério de Infraestrutura reavalie a regulamentação. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Leno Falck. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Tá aí a matéria do Leno Falck. Para quem não sabe, a arrecadação de multas, ela 50% vai para o cofre nacional e 50% fica no município, quando é aplicado a multa. Qual que é a finalidade da multa? A multa é para ser educativa.
né, educativa, e não arrecadatória. Essa é a finalidade. Sendo educativa, o dinheiro arrecadado pela multa, ele tem que ser revertido para que possa ter educação no trânsito, possa melhorar o trânsito, e aquele tipo de multa que cometeu o motorista, que ele não volte a cometer essa multa, porque pune ele pelo ato de transgredir a lei, a alta velocidade, ultrapassar em local proibido, não dar seta para poder virar à direita ou à esquerda, e assim por diante, toda a legislação que está aí do Código Nacional de Trânsito Brasileiro. E as multas deveriam ser revertidas para que não voltasse esse motorista a cometer o mesmo erro. Como que você vê essa situação, Divaldo? O governo, no caso dos radares móveis, tirando, né, porque o radar móvel ele tem uma margem de erro acima daquele que é o radar fixo, que é colocado no local, que tem a sinalização correta, de acordo com a legislação brasileira. Como que você vê a situação aí da decisão do presidente da República? A decisão, ela visa, segundo ele aí, tirar a imprevisibilidade, né? Para que as pessoas não sejam pegas de surpresa e que atenda realmente o caráter pedagógico. Eu não sou contra a existência de radares. Agora, eu entendo que todo local, o radar deve ser instalado em local que realmente faça sentido para o trânsito e não para a arrecadação. O radar tem que ser honesto e ele tem que custar pouco aos cofres públicos. Atendendo a isso daí, Joilton, eu não me incomodo com o radar não, porque o radar, ele inclusive é uma ferramenta que visa punir, tá? Ele tem que ser usado para punir, sim, mas aquele e tão somente aquele que age contra o que a lei diz. Se às vezes a gente coloca outros mecanismos de controle de tráfego que acabam punindo todo mundo, não exclusivamente aquele que age contra a lei. Vale a pena lembrar que quem aplica a multa é o próprio motorista que aciona o botão que diz que a velocidade dele está acima do permitido no local. Então, se está 90 km por hora, você não vai andar 100, 110 por hora naquele local, porque vai colocar a vida dos outros em risco. No caso da zona urbana, por exemplo, aqui de Presidente Prudente, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Por que andar 100 km por hora? Então, quem vai apertar o botão para aplicar a multa, sem dúvida nenhuma, é o motorista. Bom, Divaldo, agora nós vamos tratar de entidades que criticam o projeto de lei geral de licenciamento. É uma lei que é do Kim Kataguiri, né? O Kim Kataguiri está relatando essa lei e ele até comentou aí sobre umas pressões que ele anda sofrendo, né? O intuito disso daqui é agilizar a implantação de obras de infraestrutura, especialmente, né? Reportagem do Daniel Fagundes. Tá no rádio web. Tivemos uma falha técnica aqui, né, Jonathan? Mas nós vamos... Tá aí a matéria... Vamos passar pro próximo assunto. Vamos passar para o próximo assunto, né? Que se você achar a matéria, a gente fala. Vamos tratar aqui sobre... Você conhece os trabalhos das vantagens do cooperativismo? Essa matéria está aí? Pronto aí, Jonatas? Então tá quase no jeito, o Jonas preparando. O cooperativismo entra dentro daquilo que nós tínhamos falado. Já tinha falado, antes, já, né? tudo. Da questão do desemprego, parceria. Da questão do desemprego, isso. Né, Joilton? Que nós temos no Brasil 32 milhões de pessoas com carteira assinada e nós temos 47 milhões 100. São 12 milhões de desempregados e o restante está dividido entre microempreendedores, médio empreendedores, entre os cooperativistas, né? Então, quando você tem um grupo de pessoas que tem uma atividade semelhante, você pode reunir isso daí em cooperativa e essa cooperativa consegue negociar condições mais vantajosas para essas pessoas trabalharem. E nós temos exemplos aqui na região de cooperativismo, nós temos bancos, né, o Sicredi, Cicobi, nós temos cooperativas de comércio, isso daí contribui. Então o associativismo, né, o cooperativismo, eles são a junção de forças individuais para que gere uma força coletiva maior do que teria agindo por si próprio. Vamos lá, a matéria já está no ponto, vamos ouvir a matéria. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Ao empreender, é importante conhecer os diversos modelos de negócio. O cooperativismo vem se destacando, pois é possível criar cooperativas em qualquer área. Pode ser de prestação de serviços, de agropecuária, de educação, saúde. Em todos, o diferencial é o bem-estar das pessoas.
Em uma cooperativa, todos os cooperados são donos do patrimônio e repartem os ganhos de forma proporcional. O cooperativismo é um movimento de pessoas que valorizam a capacidade de trabalho, sem fazer distinção entre mulheres, homens, jovens ou mais velhos. Como numa engrenagem, todos têm importância e função. Todos trabalham de forma coletiva, sempre para melhorar a qualidade de vida uns dos outros e até de quem mora perto das cooperativas. Hoje, quase 15 milhões de brasileiros estão envolvidos e milhares de pessoas têm conseguido trabalho, emprego e renda. Isso quer dizer que o cooperativismo é a melhor forma de empreender coletivamente. E o resultado é mais desenvolvimento para as comunidades e para o país inteiro. Para saber mais, acesse somos.coop.br. Somos Coop, milhões de brasileiros que trabalham por um país mais justo, equilibrado e feliz. Uma iniciativa Sistema OCB, produção Agência Rádio Web. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 55 minutos. Vamos então trazer aqui a matéria. Entidades criticam um projeto de lei geral de licenciamento. Conexão Prudente. Organizações da sociedade civil emitiram uma nota criticando a última versão do projeto de lei geral de licenciamento. Segundo o comunicado, a proposta busca o enfraquecimento das regras do licenciamento e isso deve ampliar o desmatamento e o risco de desastres socioambientais como os de Mariana e Brumadinho. Para Maurício Guetta, advogado do Instituto Socioambiental, uma das entidades que assinou a nota, o novo texto desconsiderou os acordos feitos para buscar consensos entre os setores interessados. O texto segue um desequilíbrio completo. Ele exclui, por exemplo, o que chama de impactos indiretos do tratamento do licenciamento. No caso de rodovias da Amazônia, por exemplo, o licenciamento deixaria de tratar e endereçar questões e impactos relevantíssimos como o desmatamento que decorre da construção de rodovias. Então, o que nós defendemos é um equilíbrio no texto e equilíbrio esse que foi rompido pelo relator. Também descontente, a deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, protocolou um requerimento de convocação do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. Em vários momentos na imprensa, o Ministério da Infraestrutura se posicionou favorável a esse relatório, que, na verdade, na prática, acaba com o licenciamento ambiental em obras de infraestrutura que, em geral, tem gravíssimos ou grandíssimos impactos ambientais. Então, eu apresentei a convocação. O governo já tem data para a vinda do ministro e me pediu para transformar em convite. Para nós não tem problema, desde que o ministro venha. Está marcado para o dia 9 de setembro para ser questionado sobre essa questão, sobre o relatório de licenciamento ambiental, a posição do Ministério. Na próxima sexta-feira, a cidade de São Paulo vai receber um seminário sobre o projeto de lei geral do licenciamento, com a participação de entidades e parlamentares. O evento acontece às 11h30 da manhã, no auditório Franco Montoro, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A proposta deve ser levada à votação no plenário da Câmara dos Deputados ainda neste mês. O relator do projeto, o deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, foi procurado pela nossa reportagem, mas não atendeu às solicitações de entrevista. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Daniel Fagundes. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Divaldo, você já falou sobre o assunto, né? Sim. Isso daí existe sempre o pessoal que é contrário, estão fazendo o papel dele, mas nós precisamos pensar no desenvolvimento do país, na geração de emprego, na interligação, e eu acho importante a gente discutir o aperfeiçoamento da norma, sim, mas hoje é muito rígida a lei de licenciamento. Bom, acabou de chegar o convite aqui, nós vamos estar presentes amanhã às 9 horas e 30 minutos, Divaldo. Você tem 30 segundos para falar. Amanhã vai ser assinado aqui pelo prefeito Nelson Bugalho o decreto Adote uma Praça. Às 9h30 nós estaremos lá e depois nós vamos trazer a matéria aqui no nosso jornalismo. Parabéns, prefeito, dando mais espaço para a iniciativa privada. Espero que essa lei dê segurança jurídica e seja adequada para isso. Muito obrigado, Joilton. Muito obrigado, ouvintes. Um abraço e amanhã tem mais. Amanhã tem mais. O Bruno vai estar amanhã de volta aqui, tá bom? Obrigado a Bia pela produção.
O Jonatas Caetano, boa tarde a você, Jonatas. Um abraço, Gilton, fiquem com Deus, um abraço de volta, amanhã estamos de volta, se Deus quiser. Já está chegando Luiz Semensati, todas as suas feras para mais um programa esportivo. O Grêmio ontem deu um passo enorme para poder ser o grande finalista da Copa do Brasil. O Grêmio ontem venceu e venceu bonito, viu? O Atlético Paranaense. Mas o Atlético disse que reverte lá, vai jogar, fazer de tudo para poder participar pela primeira vez de uma grande final. Um forte abraço, uma boa tarde e até lá.